Nesta aula vamos estudar alguns aspectos de proteção e controle de redes de distribuição na qual existe geração distribuída. Inicialmente vamos revisar o que é um sistema de proteção da rede. O sistema de proteção tem como principal objetivo evitar danos em equipamentos da rede causados por defeitos na própria rede. Os defeitos são curtos-circuitos, descargas atmosféricas e outros fenômenos que afetam principalmente as correntes que circulam pela rede. Então, no caso do curto-circuito, por exemplo, existem correntes muito elevadas, causadas pelo curto-circuito que, caso não fossem interrompidas, produziriam grandes danos nos equipamentos. Então, o sistema de proteção das redes de distribuição, por exemplo, eles atuam principalmente detectando as chamadas sobrecorrentes, ou seja, correntes elevadas que podem causar problemas nos equipamentos e produzindo então o desligamento da rede quando esse tipo de corrente é detectada. Ele opera principalmente então através da detecção de valores anormais de corrente. Bom, como dissemos, a proteção de redes de distribuição ela é baseada muito na detecção de sobrecorrentes, ou seja, correntes muito acima dos valores nominais de corrente. Essas correntes são causadas, então, principalmente por geradores síncronos conectados à rede, ou no sistema de transmissão, ou mesmo no caso da rede de distribuição, de se ter geração distribuída baseada nesses geradores. Quando a geração distribuída é baseada em geradores que estão ligados através de inversores, o fenômeno se modifica, porque não existe a sobrecorrente causada por esses equipamentos. Então, dependendo do tipo de geração distribuída, da sua localização e da sua capacidade, é necessário se refazer os ajustes de proteção da rede, gerando custos de investimento em novos equipamentos ou custos operacionais causados por essa reajuste. Na figura mostrada temos um pequeno exemplo no qual nós temos inicialmente uma rede de distribuição sem geração distribuída e ao existir um curto-circuito no ponto assinalado, aparece uma sobrecorrente representado pela seta vermelha. Se tivéssemos um gerador distribuído em outro ramo da rede, o que aconteceria é que esse gerador contribuiria para essa corrente de curto-circuito, aumentando o seu valor. Portanto, o sistema de proteção teria que ser adaptado para tratar dessa contribuição do novo gerador. Caso esse gerador fosse um gerador do tipo fotovoltaico, provavelmente não haveria essa contribuição adicional e, portanto, o ajuste teria que ser de outra forma. O controle de tensão da rede de distribuição é outro aspecto que é afetado pela geração distribuída. Numa rede sem geração distribuída, o que normalmente acontece é que a tensão decai ao longo do alimentador, iniciando num valor relativamente alto na subestação e terminando no último alimentador, na última unidade consumidora, num valor que deve estar dentro do limite permitido. Se não estiver dentro do limite permitido, algum equipamento de controle de tensão deve ser atuado. Por exemplo, na figura mostrada, existe um regulador de tensão no meio do alimentador que produz uma elevação da tensão e, com isso, corrige um valor de tensão que estava muito baixo no terminal do alimentador. Bom, se a rede contiver um gerador distribuído, por exemplo, no caso da figura ele está mostrado no final da rede, a presença desse gerador distribuído altera essa lógica de controle, porque se eu mantiver a mesma lógica do caso anterior, provavelmente eu terei o efeito inverso, ou seja, uma sobretensão. A tensão em parte da rede estará acima do limite. Então eu tenho que fazer com que o meu regulador de tensão tenha uma certa inteligência para perceber quando o gerador distribuído foi conectado e ajustar o valor
que permita que a tensão fique dentro dos limites. No caso de geração fotovoltaica, por exemplo, que está sujeito ao efeito de nuvens, ou seja, as variações bruscas, esse regulador de tensão ainda tem que ser muito mais eficiente e ter uma resposta muito mais rápida, porque ele vai ter que tratar de variações bruscas da tensão. Então, a presença da geração distribuída, principalmente com fontes intermitentes, eólica ou solar, ela introduz uma dificuldade grande no controle de tensão e exige a instalação de componentes mais sofisticados de controle de tensão.